quais é que bem. são esses alimentos que não se devem, então, não são benéficos? Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, as carnes vermelhas, carnes processadas, são uma das grandes causas das doenças oncológicas. Segundo um departamento da Organização Mundial de Saúde, que é a World Cancer Research Fund International, que tem um site aberto e que todas as pessoas podem consultar, eles dizem que 31% de fatores de risco de termos um cancro deve, sem dúvida alguma, à alimentação. Portanto, tem um impacto. É mais de um quarto da possibilidade de termos um cancro ou de eventualmente, aliás, da propensão de termos um cancro, deve-se à alimentação e gestão de peso. E ninguém fala disto. E segundo essa mesma organização, as carnes vermelhas e processadas são consideradas cancerígenas, principalmente as carnes processadas, portanto, presuntos, chouriços, as salsichas, os fiambres, que continuam a entrar nas escolas. E não ontem nas redes sociais vi uma partilha de uma amiga a dizer, então, dizem que as salsichas fazem mal e continua a aparecer no menu das crianças salsichas com ovos, não é? Com ovos travados. Na realidade, a Organização Mundial de Saúde já vem. É porque é barato. Às vezes, exatamente por causa não há disso. outra Sem dúvida, sem sem com a saúde dúvida. pública, mas uma questão de orçamento do que outra coisa. Eu acho que é muito grave esta questão que está a acontecer nas escolas e é algo que já vem sendo debatido e programas de televisão, enfim, que vai o ministro, vai entidades da restauração coletiva, as que abastecem, na realidade, a alimentação das crianças. E o que é certo é que tudo é uma questão de custos. Não é? Só essa explicação. Sim, não há outra. Claro. Portanto, segundo a Organização Mundial de Saúde, carnes processadas é considerada grau 1, portanto, o grau 1 significa cancerígenas, portanto, é pensarmos assim, sempre que eu como uma fatia de fiambre, eu estou a introduzir dentro do meu organismo compostos que podem, de alguma forma, fazer alteração celular e que podem estar associados aqui à doença oncológica. Uma coisa, Magda, isso ingerido de uma forma contínua, ou seja, também depende da quantidade de carne que a pessoa consome diariamente. Sim. Porque se ela consumir diariamente, imagina, fiambre nos lanches das crianças, carne ao almoço, carne ao jantar, também vai aumentar, então, essa probabilidade, Sim, correto? sem dúvida, sem dúvida. Uma coisa é consumir pontualmente, Claro. não é? Uma vez por mês, não é? Outra coisa é aquilo que, na realidade, é a alimentação diária dos portugueses, que é os presuntos, é os chouriços, é os fiambres, é as salsichas, é as carnes processadas, é as carnes vermelhas, e depois dentro das carnes vermelhas nós temos porco, vaca, e normalmente a gente associa só a carne vermelha à vaca. Segundo a organização, é vaca, porco, carneiro e borrego. Portanto, não pergunta porque este carneiro e borrego, mas o que é certo é que estão todos dentro do mesmo grupo. Categoria. E nesta categoria eles são considerados cancerígenos grau 2A, é que provavelmente, aliás, pode haver uma probabilidade de causar cancro. Quando cozinhamos, a forma como cozinhamos, podemos potencializar então o surgimento de compostos dentro, nesta carne, digamos assim, que são cancerígenos grau 1. Portanto, potenciar ainda mais? Sim. Mas porquê, Magda? Por exemplo, o grelhar, que sempre acreditámos e sempre dissemos que é o mais saudável, não é? Quando nós deixamos aquelas marquinhas pretas do grelhador, isso é a alteração do tecido portanto, da peça da carne, e é o surgimento de compostos como, por exemplo, acrilamidas, que são cancerígenos grau 1, portanto, são cancerígenos. Por exemplo, quando nós grelhamos na brasa ou mesmo no grelhador em que a fonte de calor está por baixo, a gordura da carne, digamos carne e peixe, portanto proteína animal também pode acontecer isto, quando toca na fonte de calor surge um fumo, né, que são os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, que são também cancerígenos grau 1. Quer dizer, aquelas coisinhas tostadinhas que nós gostávamos tanto, que são as mais prejudiciais. Se vai a pele do frango, por exemplo, das churrasqueiras, aquele cheiro, aquele cheirinho a gordura, não é? Porque sem dúvida que é o cheiro a gordura a tocar na fonte de calor, são hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. Então, pelo que eu percebi, então, só as aves é que não é carnes vermelhas. Só as aves é que não são carnes vermelhas. Sim. Sim. No entanto, também há vários estudos que depende da forma como os animais são alimentados, qual, não é? As farinhas, se são farinhas também processadas e por aí fora, não é? Sim. Também, então aí é um mundo. Farinhas processadas, os transgénicos, os cereais transgénicos, há farinhas e este fim de semana, aliás, eu estive de férias no Alentejo, onde passo sempre as minhas férias de agosto, e em que conheci uma pessoa que tem produção animal e que também me disse que dentro dos ingredientes das farinhas dos animais, por vezes pode surgir, como é que eu ia dizer, proteína animal, ou seja, não é normal uma ovelha, isto é a minha forma de pensar, uma ovelha, uma ruminante, come ervas, come eventualmente, cereais para a engorda. Agora,
ter compostos animais dentro de um alimento de um herbívoro faz um pouco confusão. A mim faz muita confusão. Mas sem dúvida alguma que isto é para aumentar a produção, é para aumentar a engorda. E depois, nas carnes brancas, temos aqui a questão também dos antibióticos e tudo o que é injetado. E fala-se muito a questão do frango que nós metemos no grelhador e de repente aquilo desfaz-se sem nada, não é? Portanto parece que sai muita água. Para o frango ficar inchado e com mais peso. Dos nitrofuranos. Nitrofuranos, exatamente. Ou seja, tudo isso são compostos que podem causar cancro. Agora, como é evidente, dentro de um equilíbrio de uma alimentação omnívora, quem quer ser omnívoro, como é evidente, comer pontualmente carne, privilegiar o peixe de origem marítima, que também tem os seus quis e ses, mas pronto, será sempre melhor, e inserir mais a proteína de origem vegetal, como os nossos avós faziam. O feijão, o grão, feijão verde, portanto, tudo o que era leguminosas estavam sempre presentes nos pratos dos avós. Carne e peixe pontualmente aparecia em pequenas quantidades. Claro, eu ainda me lembro tudo tem a ver com as quantidades. que a minha avó me dizia que uma sardinha dava para 4 ou para 5, porque era ali... E hoje 4 sardinhas dá para 1. E não chega. Sem dúvida. Muito bem. Mas há só uma pergunta. Carne de cavalo também é vermelho, não é? A Organização Mundial de Saúde só categorizou estas 4 dentro das carnes vermelhas. Como é menos consumida, se calhar nem É entrou como para as estatísticas. Sim. Se vamos por aí, então avestruz. até o crocodilo, a avestruz. Já comi aqui crocodilo, canguru também, é verdade. Magda, nós já falámos sobre o que esta dieta tem bases científicas. Eu passo à próxima questão. E qual é a reação que estes alimentos provocam sobre as células cancerígenas? Os alimentos prejudiciais ou benéficos? Talvez falamos dos prejudiciais, não é? Sim, Para exatamente. aumentar aqui a Tanto o efeito de consciência. uns quanto de outros, não é? Sim. Quando nós estamos a ingerir um alimento que é benéfico, o que é que provoca nas nossas células, e quando estamos a ingerir um alimento que não é benéfico, o que é que provoca? Então é assim, o cancro é uma doença considerada de cariz inflamatório. Pronto. Eu explico desta forma que eu acho que é uma forma muito simples para as pessoas lá em casa também perceberem. Uma célula onde o seu meio ambiente em seu redor está alterado, essa célula, na tentativa de sobreviver e continuar a sua vida, portanto, quando ela faz a duplicação celular, a célula-mãe dá origem a 2 células filhas, essa célula tem que passar a informação às células filhas de que o meio exterior está alterado. Está alterado e o que faz esta alteração é aquilo que realmente, os nutrientes, os contaminantes, os pesticidas, enfim, os metais pesados, ou seja, os alimentos que são prejudiciais fazem uma alteração do meio extracelular. No momento da duplicação, uma célula-mãe, quando informa a célula-filha, tem que dizer assim, vamos fazer aqui um título. Tens que te adaptar, que não há oxigênio, que não há os minerais que tu precisas, não há as vitaminas que tu precisas, o ambiente está intoxicado. Na tentativa de continuar esta vida, a célula tem que se adaptar. E essa adaptação é a ação oncológica. É de uma forma tão simples. A transformação. Quer dizer, não é uma transformação, é mutação. Uma alteração, não é? Desculpa. Pronto. Então é assim, se da mesma forma aquilo que eu introduzo dentro do meu corpo, seja pela via alimentar ou até pela via emocional, não é? Porque sem dúvida alguma que o stress também aqui está envolvido neste processo oncológico, o que é que vai acontecer? Se eu consigo alterar uma célula saudável ou mutar uma célula saudável para uma célula oncológica, se eu der a essa célula que seja oncológica nutrientes, oxigênio, ou seja, aquilo que ela precisa, ela vai se mutar novamente. Todo o meio ambiente para que ela se regenere e volte ao estado inicial, que será uma célula saudável. Pronto, ou seja, isso cientificamente está provado que em qualquer fase do cancro nós podemos cessar a evolução dela e, aliás, da mutação. Progressão é mutação, progressão e promoção. Conseguimos travar e conseguimos inverter o processo. Muito bem. E a alimentação aqui tem um papel, porque a alimentação é algo que nós fazemos várias vezes ao dia. Com certeza. Claro, Não é? claro. E é o nosso combustível, não é? Mas Exato. o estilo de vida que a pessoa também tem... 100% também... de acordo. E me influencia muito. O tabagismo, que há bocado estavam a falar aqui do tabagismo. O tabagismo tem a mesma percentagem de fatores de risco que a alimentação e gestão de peso. Estamos a falar de 31%. 31% dos fatores de risco que temos um cancro é o tabagismo, 31% é a alimentação e os outros são divididos em pequenas percentagens que têm muito a ver com o estilo de vida da pessoa. Se nós temos uma responsabilidade. O não descansar, o não fazer qualquer tipo de atividade física, o não dormir as horas necessárias, portanto, ser uma pessoa mais negativa, ser uma pessoa exposta, a sua atividade laboral estar exposta a ambientes perigosos, por exemplo, químicos, ou falava-se em termos dos amiantos, não é? Do amianto, a pessoa estava constantemente a inalar aquele micropó e que é cancerígeno grau 1. Portanto, todos estes fatores, pois, né, acabam por estar a influenciar. Sem dúvida que o estilo de vida influencia, para mim é o que mais influencia. A questão genética
É sempre uma questão genética. Estamos a falar de que uma célula muda-se, altera-se, não é? Muta-se, e essa alteração, essa mutação é sempre genética celular. Mas os fatores externos à célula é que provocam essa alteração. Muito bem. E Magda, agora uma pergunta, e depois terminas tu, está bem? Sim. Já há testemunhos de casos de sucesso de pessoas que conseguiram Com certeza. vencer com estas dietas? Sim, sim. A dieta anticancro, talvez o nome não seja muito feliz, porque a dieta induz sempre que é a solução para, não é? A solução para Eu, por emagrecer, acaso, a solução para mim, era para prevenir. Sim, sem dúvida. A ação é sempre prevenção e a dieta, mas a dieta na nossa sociedade é algo que é privação, que é algo que é penoso, não é? Estou a fazer dieta, não posso comer pão, por exemplo, não posso comer batatas fritas. É sempre muito... A dieta é, não a palavra dieta, mas anticancro significa antes de ter o cancro, previne. Então é bases para a pessoa fazer aqui uma ação preventiva. Quem tem cancro, se seguir essas mesmas orientações, terá também os seus resultados benéficos. Estamos aqui a privilegiar alimentos que são ricos em vitaminas, minerais, oxigênio, clorofila, portanto, e tiveram já São aqui essenciais o para a João da ativação Biovivos. da... Sim. Pronto. E Várias também fontes de clorofila. ai meu Deus, o Gabriel Mateus. Gabriel Mateus, Sim, portanto, sim. Estamos todos na mesma linha e estamos todos na tentativa de promover aqui uma alteração de comportamentos de vida e muito baseado aqui na alimentação. Porque os nossos hábitos alimentares são, na minha opinião, são terríveis. Porque nós achamos que estamos a fazer uma alimentação mediterrânica, mas de mediterrânico não é nada. Tem nada. Não é? Porque estamos a falar de carne ao almoço e peixe ao jantar e mediterrânico privilegia a proteína vegetal e sim, carne também pode aparecer pontualmente e o peixe de origem marítima, que é algo que infelizmente nem todas as pessoas conseguem aceder. E Magda, só mesmo para terminar, o teu livro também fornece uma série de receitas Sim. que a pessoa pode, para inspirar as pessoas e também para mostrar que a dieta é uma coisa simples, fácil e prática de se conseguir fazer e não é nada por aí além, nem outro mundo, não é? Sim. Basta às vezes ir mudando pequenas coisas dentro do estilo de vida e trocando às vezes umas coisas por outras e que torna a refeição tão agradável ou mais agradável ainda do que uma refeição dita normal que nós estávamos habituados. Sim, essas receitas foram elaboradas pela Michelle Oliveira, que ela é responsável proprietária do restaurante Alfarroba em Lisboa. Um dos testemunhos que estão nesse livro foi do pai dela, em que aqui a alimentação e a boa nutrição fez toda a diferença no processo oncológico do pai dela, e não foi meu paciente. Também no próximo livro, sim, vamos ter muitos testemunhos dos meus pacientes. Que bom. Tenho aqui dois Como é que vais chamar o teu novo livro? Não posso dizer. Podias dizer, Não tem era nome assim já em ainda. primeira mão, aqui notícia fresquinha. Não tem ainda não. Mas E quando é que vai sair, Magda? se tudo correr bem em fevereiro, que é o mês que sinaliza o Dia Mundial da Luta contra o Cancro. E gostava E tem mesmo sido muito também que a tua acontecesse luta, isso. não é? Que é a minha luta. Mas isto é tudo vegetariano? Bem-vindo à realidade. Magda, que estamos choque, mesmo a terminar. que Eu queria choque. só que tu nos desses a indicação dos nomes dos livros que tens escritos e publicados até o dia de hoje. Portanto, é este, o Dieta Anticancro. Sim, a dieta anticancro foi o meu primeiro, depois no ano a seguir saiu a dieta M de mudança, para promover a mudança, e que não é só uma dieta, lá está, não é só a parte da alimentação, tem a parte do exercício, do yoga, meditação, respiração e positivismo, portanto é um livro muito completo para a pessoa começar a dar os primeiros passos na mudança. Em 2016 saiu o livro das receitas vegan, que foi com a Mónica Venda, que salvo ver também já cá teve convosco, não foi? E o ano passado saiu O que faz bem e o que faz mal, que aborda não só a questão oncológica, como também diabetes e as doenças cardiovasculares. Muito bem. Só uma Então, perguntinha é muito um rápida. mundo, é um mundo Olha, vasto. Só uma perguntinha. Claro. Eu posso depois provar os queijinhos? Você é que sabe o faz que é mal. fazer com a sua vida. O queijo uma dos série. lácteos, o queijo e os iogurtes serão o menor dos problemas, Pronto. na minha opinião. Tá bem? O menor dos problemas. Sim, o menor dos problemas no que diz respeito aos lácteos.